Meu nome é Marlene, tenho 43 anos e o que vou contar aqui mudou minha vida para sempre. Aconteceu no dia 13 de dezembro de 2017, numa quarta-feira que eu jamais vou esquecer. Eu morava em Anápolis, no interior de Goiás, uma cidade onde todo mundo se conhece e onde a fé evangélica corre nas veias da maioria das famílias. Naquela época, eu era casada há 22 anos com o Osvaldo, caminhoneiro de estrada longa, e tinha 2 filhos, o Tiago, de 16 anos, e a Rebeca, de 12. Eu frequentava a Igreja Pentecostal Luz do Calvário há 15 anos, no setor Bougainville. Era uma igreja simples, dessas de galpão adaptado, sabe? Ficava numa rua de terra, entre uma borracharia que já tinha fechado e um lote vazio cheio de mato. O prédio não tinha nada de bonito, paredes de tijolo aparente, telhado de zinco que esquentava que só e um quadro de luz velho atrás do púlpito com os fios todos expostos. Todo mundo via aquela fiação perigosa, mas ninguém falava nada. Eu tinha meu lugar certo naquela igreja. Terceira fileira, ponta direita, sempre a mesma cadeira de plástico branco que já estava ficando amarelada. 15 anos sentando ali, 15 anos orando baixinho, enquanto o pastor Edenilson pregava com aquela voz grossa dele. Eu não era dessas irmãs que profetizavam, que caíam no espírito, que tinham visões. Eu era das quietas, das que ficavam no canto fazendo minha oração em silêncio. Achava até que Deus falava com as outras, mas não comigo. Naquela época, eu estava carregando um peso que ninguém sabia. 6 meses antes, eu tinha descoberto que o Osvaldo tinha outra família. Outra mulher em Rondonópolis, Mato Grosso, com filho e tudo. Descobri por acidente, mexendo no celular dele enquanto ele dormia. E meu mundo desabou. Mas não contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para minha irmã, nem para a dona Creuza, que sentava do meu lado todo o culto. Engoli aquela dor sozinha. Comecei a questionar Deus em silêncio. Nas minhas orações eu perguntava, por que o Senhor permitiu isso? Eu fui fiel, fui esposa direito, criei meus filhos na igreja, dei meu dízimo todo mês sem falhar. E o Osvaldo me traiu assim? Tinha noite que eu chorava no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. Mas no domingo, lá estava eu na igreja, sorrindo, fingindo que estava tudo bem. É assim que a gente faz, não é? Naquela quarta-feira de dezembro, o calor estava insuportável. 38 graus, aquele mormaço típico do cerrado goiano que não dá trégua nem de noite. Os ventiladores da igreja faziam um barulho de metal raspando, mas não adiantavam nada. Só jogavam ar quente de um lado para o outro. O suor escorria nas costas, molhava a roupa, e todo mundo se abanava com aqueles folhetos de papel que o diácono distribuía na entrada. Era culto de libertação e oração, o mais cheio da semana. 23 pessoas naquela noite, eu contei. O pastor Edenilson gostava de pregar sobre inferno nesses cultos. Demônios, condenação, fogo eterno. A voz dele ecoava no galpão e fazia as crianças ficarem quietinhas de medo. Eu já estava acostumada, 15 anos ouvindo as mesmas pregações. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu quase não fui ao culto, para ser sincera. Estava com dor de cabeça desde de manhã, o corpo cansado, sem vontade de sair de casa. Falei para o Tiago que ia ficar em casa, mas ele me olhou estranho e disse que ia sozinho então. Não sei explicar, mas quando ele saiu, uma inquietação tomou conta de mim. Era como se algo me empurrasse para fora de casa. Levantei do sofá, coloquei uma roupa e fui atrás dele. Cheguei na igreja já com o louvor começando. O Tiago tinha sentado lá atrás com os jovens, nem olhou para mim. Fui para o meu lugar de sempre, terceira fileira, ponta direita. A dona Creuza já estava lá, me deu um sorriso e apertou minha mão como fazia todo o culto. O pastor Edenilson estava no púlpito, de terno preto mesmo naquele calor, com a Bíblia aberta. Tudo parecia normal.
mas não estava. Assim que sentei, meu coração começou a acelerar. As mãos começaram a tremer. Eu apertava uma na outra para disfarçar, aquele jeito que eu tenho desde criança quando fico nervosa. A visão escureceu um pouco nas bordas, como se eu fosse desmaiar. Olhei para os lados, ninguém parecia notar nada de estranho. O louvor continuava, as palmas, os aleluias. Mas dentro de mim, algo gritava que alguma coisa estava muito errada naquele lugar. Aquela sensação não passava. Eu tentei me concentrar no louvor, cantei junto com os irmãos, levantei as mãos como sempre fazia, mas era como se tivesse uma mão invisível apertando meu peito. Respirei fundo, fechei os olhos, pensei que era ansiedade. Afinal, eu estava passando por tanta coisa em casa, guardando tanto segredo. Achei que meu corpo estava cobrando a conta, mas não era isso. Era algo muito maior do que eu podia entender naquele momento. Uma semana antes, tinha acontecido uma coisa estranha. Eu estava arrumando a estante da sala quando minha Bíblia caiu no chão. Caiu aberta, sozinha, sem ninguém encostar. Quando olhei, estava em Ezequiel capítulo 10. A visão do fogo de Deus consumindo tudo. Li os versículos, senti um arrepio, mas não entendi o que aquilo significava. Fechei a Bíblia, coloquei de volta na estante e segui com meu dia. Só depois eu fui entender que aquilo era um aviso. 3 dias antes do culto, eu tive um sonho que me acordou às 3 da madrugada. Sonhei que estava na igreja, mas estava completamente vazia. Não tinha ninguém, nem pastor, nem irmãos, nem o som do louvor. Só eu, sozinha, no meio daquelas cadeiras de plástico. De repente, todas as luzes apagaram. E no escuro, uma voz disse bem clara: "Saia enquanto há tempo." Acordei suando frio, com o coração disparado. Não consegui mais dormir naquela noite. Contei o sonho para o Osvaldo de manhã, mas ele nem prestou atenção. Estava arrumando a mala para pegar a estrada de novo, cabeça em outro lugar, ou em outra pessoa, como eu já sabia. Ele só disse que era besteira, que eu estava assistindo muito jornal antes de dormir. Não insisti. Guardei aquilo para mim, como guardava tudo. Mas o sonho ficou martelando na minha cabeça nos dias seguintes. Saía enquanto há tempo. O que aquilo queria dizer? Naquela noite do culto, assim que o pastor Edenilson subiu no púlpito para pregar, eu olhei para o rosto dele e senti um frio na espinha, por um segundo só. O rosto dele pareceu diferente. Tinha um sorriso ali que não era dele. Os olhos brilhavam de um jeito estranho. Pisquei, olhei de novo e estava normal. O pastor de sempre, com a voz grossa de sempre, pregando sobre libertação como fazia toda quarta-feira. Achei que eu estava ficando louca. O ventilador do canto da igreja fazia um barulho irritante, aquele som de metal raspando que a gente já tinha acostumado. Mas naquela noite, de repente, ele parou. Simplesmente parou. Ninguém levantou para ver o que tinha acontecido, ninguém comentou nada. O culto continuou. Mas eu percebi o silêncio estranho que ficou naquele canto. E percebi que o ar ficou ainda mais pesado, como se algo tivesse entrado no galpão junto com aquele silêncio. O pastor Edenilson começou a pregar sobre o fogo do inferno. Dizia que o diabo estava rondando, que tinha gente ali que estava com a vida em pecado, que Deus ia separar o joio do trigo. A voz dele ecoava no galpão, as pessoas respondiam com aleluia, glória a Deus. Mas eu não conseguia prestar atenção nas palavras. Meu corpo inteiro estava em alerta, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. As mãos não paravam de tremer. Foi no meio do louvor que veio a voz. A congregação estava cantando Grandioso és tu, aquele hino antigo que todo evangélico conhece. Estávamos na parte que diz: minha alma canta a ti, Senhor. E ali, naquele momento exato, eu ouvi. Não foi pensamento meu, não foi imaginação, foi uma voz clara, firme, como se alguém tivesse falado bem no meu ouvido: saia agora.
Não olhe para trás. Meu coração quase parou. Olhei para os lados para ver se alguém mais tinha ouvido. A dona Creuza cantava de olhos fechados, as mãos levantadas. Os irmãos na frente batiam palmas. Ninguém parecia ter percebido nada. Só eu. A voz tinha sido só para mim. Saía agora. Não olhe para trás. Era o Espírito Santo. Eu sabia que era ele. Depois de 15 anos em silêncio, Deus finalmente estava falando comigo. E estava mandando eu sair dali. Mas como assim sair? Sair no meio do culto? O pastor pregando, os irmãos louvando, e eu ia levantar e ir embora? O que iam pensar de mim? A dona Creuza ia perguntar o que aconteceu, o pastor ia olhar feio, os jovens lá atrás iam cochichar. Eu era Marlene, a irmã quietinha que nunca dava trabalho, que nunca fazia nada fora do normal. E agora Deus estava me pedindo para fazer a coisa mais estranha da minha vida: levantar e sair. Sem explicação, sem motivo aparente, só porque uma voz mandou. Eu fiquei paralisada na cadeira. A voz tinha sido tão clara, tão real, que eu não podia ignorar. Mas ao mesmo tempo, minha mente brigava comigo. E se fosse coisa da minha cabeça? E se fosse a ansiedade, o estresse, a dor que eu estava carregando por causa do Osvaldo? Mulher nervosa imagina coisa, era isso que iam dizer. Eu ia virar motivo de fofoca, a irmã Marlene que surtou no meio do culto. Minha reputação de 15 anos ia por água abaixo. O louvor continuava, mas eu já não cantava mais. Ficava repetindo na minha cabeça: saia agora, não olhe para trás. Será que era mesmo o Espírito Santo? Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus assim, tão direta, tão urgente. Sempre achei que isso era coisa de profeta, de gente especial, de irmã ungida, não de mim. Eu era só a Marlene, dona de casa, mãe de família, esposa traída. Por que Deus falaria comigo desse jeito? A dona Creuza percebeu que eu estava estranha. Ela abriu os olhos, parou de cantar e me olhou de lado. Perguntou baixinho se eu estava bem, se estava passando mal. Eu balancei a cabeça e disse que estava tudo certo, só um pouco de calor. Ela sorriu e voltou a louvar. Mas não estava tudo certo. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. As mãos suavam junto com as costas e a voz não parava de ecoar. Saí agora. Pensei no Tiago lá atrás com os jovens. Se eu saísse, ele ia ficar. Eu não podia simplesmente abandonar meu filho ali e ir embora. Que mãe faz isso? Olhei para trás tentando encontrar ele, mas tinha muita gente em pé louvando. Não consegui ver direito. A Rebeca tinha ficado em casa, graças a Deus, estava com febre e eu não deixei ela vir. Pelo menos ela estava segura. Mas o Tiago estava ali dentro. O pastor Edenilson encerrou o louvor e começou a oração. Mandou todo mundo abaixar a cabeça e fechar os olhos. A voz grossa dele preenchia o galpão, repreendendo demônios, amarrando o mal, declarando vitória. Os irmãos respondiam com glória, amém, aleluia. Eu abaixei a cabeça, mas não fechei os olhos. Ficava olhando para os meus pés, para a cadeira, para o chão de cimento. A inquietação só aumentava. Era como se meu corpo inteiro gritasse para eu me mexer. Foi aí que eu tomei a decisão. Eu ia obedecer. Não sabia por quê, não sabia o que ia acontecer, mas eu ia obedecer. Se fosse loucura, que fosse. Se fosse vergonha, eu aguentava. Mas se fosse Deus, se fosse realmente o Espírito Santo falando comigo depois de tantos anos em silêncio, eu não podia ignorar. Levantei da cadeira devagar, tentando não fazer barulho. A dona Creuza abriu os olhos na mesma hora. Ela segurou meu braço com aquela mão enrugada dela e perguntou baixinho: vai onde, menina? O pastor nem terminou a oração. Eu olhei para ela sem saber o que responder. O que eu ia dizer? Que Deus mandou eu sair? Ela ia achar que eu estava louca. Falei que estava passando mal, que precisava de ar. Ela franziu a testa desconfiada, mas soltou meu braço. Disse para eu ir com Deus. E eu fui.
Cada passo que eu dava em direção à porta parecia pesar uma tonelada. Eu sentia os olhares nas minhas costas. Mesmo com todo mundo de cabeça baixa, o Wesley, um jovem de 22 anos que sentava atrás, levantou a cabeça e me viu passando. Deu uma risadinha e falou baixinho: "Tá passando mal, crente?" Eu fingi que não ouvi. Continuei andando. Um passo, depois outro, depois outro. A porta estava ali, a poucos metros. Quando cheguei na porta, parei. Coloquei a mão na maçaneta e pensei no Tiago de novo. Meu filho estava lá dentro. Eu estava obedecendo a Deus, mas estava deixando meu filho para trás. A voz tinha dito para não olhar para trás. Mas como uma mãe não olha para trás? Virei o corpo, pronta para voltar, pronta para buscar ele, pronta para ignorar tudo que eu tinha sentido. Dei um passo de volta para dentro da igreja. Um passo só. E foi nesse exato momento que eu ouvi o estrondo 0813. O barulho foi tão forte que eu pensei que o mundo estava acabando. Um estouro seco, como uma explosão, seguido de um estalo de vidro quebrando e metal retorcendo. Eu caí no chão com um susto, bati o joelho no cimento da calçada, mas nem senti dor. Quando olhei para trás, vi uma claridade alaranjada saindo pelas janelas da igreja. Fogo. A igreja estava pegando fogo e eu tinha acabado de sair de lá. Por um segundo, eu fiquei paralisada ali no chão, sem conseguir processar o que estava acontecendo. As chamas subiam rápido, muito mais rápido do que eu imaginava que fogo podia se espalhar. O telhado de zinco fazia um barulho horrível, estalando com o calor. A fumaça começou a sair pelas frestas, escura e grossa, com um cheiro forte que invadiu minha garganta. E lá de dentro, os gritos começaram. Eu gritei o nome do Tiago. Gritei com toda a força que eu tinha, mas minha voz sumiu no meio do caos. As pessoas começaram a sair correndo pela porta da frente, tropeçando umas nas outras, tossindo, chorando. Vi a dona Creuza saindo com o vestido queimado na barra, o cabelo chamuscado, os olhos arregalados de terror. Ela caiu nos meus braços e ficou repetindo: "Jesus, Jesus, Jesus." Só isso. Não conseguia falar mais nada. Eu procurava o Tiago no meio daquela confusão toda. Cada rosto que saía pela porta, eu olhava esperando ser ele. Mas ele não aparecia. Os jovens saíam aos poucos, alguns carregando outros, alguns com queimaduras nos braços e nas costas. O Wesley, aquele que tinha rido de mim, saiu com a camisa pegando fogo. Um irmão jogou ele no chão e apagou as chamas com a própria roupa. Mas o meu filho... Cadê o meu filho? Eu tentei entrar de volta na igreja. Juro por Deus que tentei. Corri em direção à porta, mas o calor era tão intenso que me empurrou para trás. As chamas já tomavam conta do galpão inteiro, lambendo as paredes, devorando as cadeiras de plástico que derretiam como manteiga. O púlpito, onde o pastor Edenilson estava pregando minutos antes, era agora uma tocha, e o quadro de luz atrás dele, foi ali que tudo começou. Os fios velhos que todo mundo via e ninguém consertava. Um vizinho me segurou pelos braços e me puxou para longe. Eu me debatia, gritava o nome do Tiago. Chorava sem controle. Ele dizia que eu não podia entrar, que ia morrer se entrasse, que os bombeiros já tinham sido chamados. Mas que mãe consegue ficar parada vendo o lugar onde o filho está a pegar fogo? Eu queria me jogar naquelas chamas, queria arrancar meu filho de lá com minhas próprias mãos, mas não conseguia. Estava impotente. Foi quando eu vi uma movimentação nos fundos do galpão. Tinha uma porta pequena ali, uma saída de emergência que quase ninguém usava. Algumas pessoas estavam saindo por ali, rastejando no chão para fugir da fumaça. E no meio delas, eu vi uma figura. Um menino. Camisa azul. A mesma camisa que o Tiago estava usando naquela noite. Eu corri para os fundos, empurrando quem estivesse na frente, tropeçando no mato do lote vazio. Era ele. Era o meu filho. O Tiago saiu pela porta dos fundos, tossindo, com o braço vermelho de queimadura, a camisa rasgada, o rosto coberto de fuligem. Mas vivo.
estava vivo. Eu corri e abracei ele com tanta força que quase derrubei nós dois no chão. Ele chorava, eu chorava, a gente se agarrava ali no meio do caos enquanto a igreja queimava atrás de nós. Naquele momento, nada mais importava. Meu filho estava vivo. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Mãe, desculpa, desculpa por tudo. A voz dele estava rouca da fumaça, mas as palavras saíram claras. Desculpa pelas respostas atravessadas. Desculpa pelo portão batendo. Desculpa por ter sentado lá atrás e fingido que não te conhecia. Era a primeira vez em meses que a gente se abraçava de verdade. E precisou de um incêndio para isso acontecer. Ficamos ali abraçados enquanto o telhado da igreja desabava. O barulho foi ensurdecedor, uma mistura de metal, madeira e sonhos sendo engolidos pelo fogo. Eu olhava para aquelas chamas e pensava na voz que tinha me mandado sair. Saía agora, não olhe para trás. Se eu tivesse ignorado, se eu tivesse ficado sentada na minha cadeira de sempre, eu não estaria ali abraçando meu filho, eu estaria lá dentro. E a cadeira onde eu sempre sentava era bem na frente do púlpito, bem na frente do quadro de luz. Os bombeiros demoraram 40 minutos para chegar. 40 minutos que pareceram 40 horas. Realidade do interior, né? A cidade não tinha estrutura para emergência assim. O quartel ficava do outro lado de Anápolis, e quando eles chegaram, o teto já tinha desabado completamente. Só restavam as paredes de tijolo aparente, enegrecidas pela fumaça, e um monte de escombros fumegando no meio do que um dia foi a igreja pentecostal Luz do Calvário. Os vizinhos tinham se juntado na rua para ajudar. Gente que nem era da igreja, que nem conhecia a gente, estava ali oferecendo água, pano molhado, celular para ligar para a família. Uma senhora trouxe cobertores da casa dela, mesmo fazendo 38 graus. Outro homem foi buscar o carro para levar os feridos para o hospital, porque a ambulância ia demorar mais ainda. Foi ali que eu vi a humanidade no meio do caos. Gente ajudando gente sem perguntar religião. O irmão Geraldo foi o que saiu em pior estado. 71 anos, diácono há 40, sempre sentava na primeira fileira de terno mesmo no calor. Ele estava bem na frente quando o quadro de luz explodiu. Saiu carregado por dois jovens, o corpo coberto de queimaduras, a roupa derretida na pele. Eu não consegui olhar direito, virei o rosto. O som que ele fazia não era grito, era um gemido baixo, como se nem força para gritar ele tivesse mais. Levaram ele às pressas para o Hospital Evangélico de Anápolis. Depois eu soube que ficou 12 dias na UTI, queimaduras em 60% do corpo. Os médicos não davam muita esperança no começo. A família dele passava o dia inteiro no hospital, revezando nos corredores, orando sem parar. Mas o irmão Geraldo era forte, sobreviveu, ficou com marcas para o resto da vida, a pele enrugada e manchada, mas sobreviveu. Deus não tinha terminado com ele ainda. O Wesley, aquele jovem que tinha rido de mim quando eu saí da igreja, foi um dos hospitalizados também. Queimaduras nas costas e no braço direito. Quando eu vi ele sendo colocado no carro para ir para o hospital, nossos olhos se cruzaram. Ele não disse nada, mas eu vi algo ali que não estava antes. Medo, arrependimento talvez. Uma semana depois, quando ele teve alta, ele me procurou. Pediu perdão pelo que disse naquela noite. Eu abracei ele e disse que estava perdoado. O pastor Edenilson saiu vivo, mas muito ferido. Ele estava no púlpito quando tudo aconteceu, bem do lado do quadro de luz. As queimaduras no rosto e nos braços eram graves. Levaram ele no mesmo carro que o irmão Geraldo, os dois gemendo de dor no banco de trás, enquanto o motorista corria pelas ruas de terra do setor Bougainville. Naquela hora, eu não sabia o que pensar do pastor. Só queria que ele sobrevivesse. As perguntas viriam depois. A dona Creuza ficou do meu lado a noite inteira. O vestido dela estava queimado na barra.
o cabelo chamuscado nas pontas, mas ela não queria ir para o hospital. Dizia que tinha gente pior que ela podia esperar. Ficava segurando minha mão e repetindo baixinho: "Você sabia, Marlene. O Senhor te avisou e você obedeceu." Eu não conseguia responder. Só chorava. Chorava de alívio, de medo, de gratidão. Tudo misturado. Quando os bombeiros finalmente controlaram o fogo, um deles veio falar comigo. Perguntou onde eu estava sentada durante o culto. Eu apontei para os escombros, mais ou menos onde ficava a terceira fileira, ponta direita. Ele olhou para aquele lugar e ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho: "A senhora teve muita sorte. Aquele foi o ponto de origem do fogo. Não sobrou nada ali. A cadeira tinha derretido completamente." Eu senti as pernas fraquejarem quando ele disse isso. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse ignorado a voz, se eu tivesse deixado a vergonha falar mais alto, eu estaria ali, naquele exato lugar, onde agora só tinha cinzas e plástico derretido. "Não foi sorte", eu disse para o bombeiro. "Foi Deus." Ele me olhou sem entender direito, mas assentiu com a cabeça. Para ele era sorte. Para mim, era o maior milagre que eu já tinha vivido. Naquela madrugada, sentada no meio-fio da rua de terra, com o meu filho do meu lado e a dona Creuza segurando minha mão, eu olhei para os escombros fumegantes e chorei. Mas não era só choro de dor. Era choro de quem tinha acabado de entender uma coisa muito grande. Deus tinha falado comigo. Depois de 15 anos em silêncio, achando que ele não me ouvia, achando que eu não era especial o suficiente, ele tinha falado. E eu tinha obedecido. E por causa disso, eu estava viva. Nos dias seguintes, a cidade inteira só falava do incêndio da Luz do Calvário. Saiu no jornal local, passou na rádio, o povo comentava na feira, no mercado, na fila do banco. 23 pessoas estavam no culto naquela noite. 3 foram hospitalizadas com queimaduras graves. Por um milagre de Deus, ninguém morreu. Mas as perguntas começaram a surgir. Como o fogo começou? Por que a fiação estava naquele estado? Quem era o responsável? A perícia dos bombeiros confirmou o que todo mundo já desconfiava. O incêndio começou no quadro de luz atrás do púlpito. Fiação antiga, fios expostos, sobrecarga no sistema. Era um acidente esperando para acontecer. Qualquer eletricista que olhasse aquilo diria que era questão de tempo. E muitos tinham olhado, muitos tinham avisado. Mas o pastor Edenilson sempre dizia que não tinha dinheiro para a reforma, que o dízimo mal dava para pagar as contas. Foi aí que a primeira bomba estourou. Um diácono antigo, que tinha saído da igreja meses antes, começou a falar. Disse que tinha dinheiro sim. Disse que ele mesmo tinha visto as ofertas especiais que a congregação dava para a reforma do prédio. Milhares de reais ao longo dos anos. Cadê esse dinheiro? Por que nunca foi usado? O povo começou a cochichar, a desconfiar, a juntar as peças. E as peças formavam um retrato bem feio. Descobriram que o pastor Edenilson tinha desviado dinheiro da igreja. Não era pouco, não. Era muito. Dinheiro de dízimo, de oferta, de campanha especial. Enquanto a fiação apodrecia e colocava a vida de todo mundo em risco, ele estava guardando para si. Alguns diziam que ele já estava planejando abandonar a Luz do Calvário e abrir uma igreja maior no centro da cidade. Uma igreja nova, bonita, com ar-condicionado e estacionamento, enquanto a gente suava naquele galpão de zinco. Mas não era só isso. Tinha mais coisa escondida debaixo do tapete. Uma jovem da congregação, de 20 e poucos anos, procurou a esposa do pastor chorando. Contou que tinha um caso com ele há mais de um ano, que ele prometia largar a mulher, que dizia que Deus tinha revelado que eles deviam ficar juntos. A esposa do pastor já sabia, ou pelo menos desconfiava, mas fingia não ver. Agora não dava mais para fingir. A verdade tinha vindo à tona junto com o fogo.
O escândalo rachou a congregação no meio. Metade das pessoas defendia o pastor, dizia que era mentira, que era armação de gente invejosa. A outra metade queria justiça, queria que ele fosse afastado, queria respostas. Famílias que eram amigas há décadas pararam de se falar. Irmãos que se abraçavam todo domingo agora se olhavam com desconfiança. O fogo tinha destruído mais do que o prédio. Tinha destruído a confiança que a gente tinha uns nos outros. Eu ficava em casa, quieta, tentando processar tudo aquilo. O Tiago não saía do meu lado desde a noite do incêndio. A queimadura no braço dele estava sarando, ia ficar uma cicatriz pequena, mas ele não se importava. Dizia que era marca de guerra, marca de sobrevivência. A Rebeca, minha filha mais nova, não parava de me abraçar. Ela não estava no culto naquela noite porque estava com febre. Agradeço a Deus por aquela febre todos os dias. Algumas semanas depois do incêndio, eu descobri mais uma coisa sobre o Osvaldo. Conversando com uma irmã que frequentava uma igreja em Rondonópolis, soube que ele dava dízimo lá também. Dízimo na igreja da outra mulher. Pagava fiel todo mês nas duas igrejas achando que Deus não via, que ninguém ia descobrir. Ria na cara de Deus enquanto traía a esposa e sustentava duas famílias com a bênção que Deus dava para uma só. Mas Deus vê tudo. O povo da cidade ficou dividido sobre o que tinha acontecido. Uns diziam que foi acidente, simples assim. Fiação velha, falta de manutenção, tragédia anunciada. Outros diziam que foi castigo de Deus sobre o pastor corrupto, sobre aquela igreja que estava podre por dentro. E tinha os que diziam que foi o diabo tentando destruir o povo de Deus, e que Deus permitiu para expor a verdade que estava escondida. Eu não sabia o que pensar, só sabia o que eu tinha vivido. A pergunta que ficava na minha cabeça era uma só. Por que eu? Por que Deus escolheu me avisar? Tinha gente mais fiel que eu naquela igreja. Tinha gente que jejuava, que orava de madrugada, que evangelizava nas ruas. Eu era só a Marlene, a irmã quietinha do canto, a que estava questionando Deus em silêncio por causa da traição do marido. Por que ele falou comigo e não com os outros? Essa pergunta ia me acompanhar por muito tempo ainda. O pastor Edenilson ficou quase 3 meses internado. As queimaduras no rosto e nos braços foram graves. Precisou de várias cirurgias, enxerto de pele, tratamento intensivo. Quando finalmente teve alta, ele não era mais o mesmo homem. Não estou falando só da aparência, das cicatrizes que marcaram o rosto dele para sempre. Estou falando de outra coisa. Algo tinha quebrado dentro dele, ou talvez algo tinha finalmente acordado. Ele convocou uma reunião com os membros que restavam da congregação. Foi num salão emprestado de outra igreja, porque a luz do Calvário agora era só escombros e cinzas. Eu fui, mesmo sem saber se queria estar ali. A dona Creuza foi comigo, segurando minha mão como sempre fazia. O salão estava cheio, todo mundo querendo ver o pastor, querendo ouvir o que ele tinha para dizer. O silêncio era pesado quando ele entrou. Ele estava irreconhecível. Magro, o rosto marcado pelas cicatrizes, os olhos fundos. Caminhou devagar até a frente, sem púlpito, sem microfone, sem aquela postura imponente que ele sempre teve. E começou a falar com a voz baixa, quase um sussurro. Eu roubei vocês, ele disse. As palavras caíram no salão como pedras. Eu roubei o dinheiro que era para a obra de Deus. Eu menti, eu traí minha esposa, eu traí a confiança de cada um de vocês. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras levantaram e saíram, sem querer ouvir mais nada. Mas a maioria ficou, paralisada, vendo aquele homem que a gente respeitava há 30 anos se despedaçar na nossa frente. Ele contou tudo: o desvio do dinheiro, o caso com a jovem, os planos de abandonar a igreja e começar outra. Disse que quando o fogo começou, ele achou que ia morrer,
E no meio das chamas, ele viu a própria vida passar diante dos olhos. Ele disse que Deus falou com ele no hospital. Nas noites de dor, quando os remédios não faziam mais efeito e ele ficava acordado olhando para o teto, ele ouviu a voz de Deus perguntando: "O que você fez com o rebanho que eu te entreguei?" Ele chorou naquela reunião como eu nunca tinha visto um homem chorar. Chorou de soluçar, de tremer, de mal conseguir respirar. Pediu perdão para cada pessoa ali, uma por uma, olhando nos olhos. Eu não sabia o que sentir. Raiva. Ele tinha colocado a vida de todos nós em risco por causa da ganância dele. Pena. Ele estava destruído, humilhado, marcado para sempre. Perdão? A Bíblia manda perdoar. Mas perdoar não é fácil quando você quase morreu por causa da negligência de alguém. Fiquei sentada em silêncio enquanto as pessoas ao redor reagiam de formas diferentes. Alguns abraçaram o pastor. Outros viraram as costas e foram embora para nunca mais voltar. A esposa dele estava lá também, sentada na primeira fila, de cabeça baixa. 30 anos de casamento. 3 filhos criados, uma vida inteira construída ao lado daquele homem. E agora ela descobria, junto com todo mundo, o tamanho da traição. Ela não disse uma palavra durante a reunião toda. Só ficou ali, imóvel, as mãos apertadas no colo. Depois eu soube que ela não o deixou. Ficou com ele. Disse que se Deus podia perdoar, ela também podia. A congregação se dividiu de vez depois daquela reunião. Uns achavam que o arrependimento do pastor era sincero, que Deus estava dando uma segunda chance para ele, que a gente devia apoiar a restauração. Outros achavam que era teatro, que ele só estava arrependido porque foi pego, que um homem desses não merecia mais liderar nada. Eu entendia os dois lados, mas eu não tinha mais energia para julgar ninguém. Eu tinha os meus próprios pecados para lidar. Nas semanas seguintes, eu comecei a pensar muito na minha própria vida, no ódio que eu estava guardando do Osvaldo, na amargura que estava me consumindo por dentro, mesmo que ninguém visse. Eu quase morri naquele incêndio. Deus me deu uma segunda chance. E o que eu estava fazendo com essa chance? Continuava carregando aquele peso, aquela dor, aquele veneno que só fazia mal para mim mesma. O Osvaldo nem sabia o quanto eu sofria. Quem sofria era eu. Foi ali que eu entendi uma coisa importante. Deus não me tirou daquela igreja só para eu continuar vivendo do mesmo jeito. Ele me tirou para eu mudar. Para eu deixar ir embora tudo aquilo que estava me prendendo. A raiva, a mágoa, o orgulho de quem foi traída e não consegue perdoar. Se o pastor Edenilson, com tudo que ele fez, podia pedir perdão e tentar recomeçar, eu também podia. Não era sobre ele merecer, era sobre eu precisar me libertar. Eu passei muitas noites acordada pensando no Osvaldo. 22 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. E ele tinha jogado tudo fora por causa de outra mulher. Por causa de uma família escondida em Rondonópolis que eu nem sabia que existia. A dor que eu sentia era tão grande que às vezes eu achava que ia me partir no meio. Mas depois do incêndio, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Eu lembrava da voz que me mandou sair da igreja. Saia agora. Não olhe para trás. E eu comecei a entender que aquela mensagem não era só sobre o fogo. Era sobre tudo. Era sobre deixar para trás o que estava me destruindo. A igreja pegou fogo, mas eu já estava queimando por dentro há 6 meses. Queimando de raiva, de humilhação, de ódio silencioso. Carregando aquele peso sozinha, fingindo que estava tudo bem enquanto me consumia por dentro. Uma noite, eu chamei o Osvaldo para conversar. Ele tinha voltado de viagem, estava em casa há 2 dias e a gente mal tinha se falado. Sentamos na varanda, os dois em silêncio, olhando para a rua escura. Eu respirei fundo e disse: eu sei de tudo. Sei da outra família. Sei da mulher em Rondonópolis.
Sei que você dava dízimo lá também, como se Deus não fosse descobrir. Ele ficou branco, abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão e pedi para ele me deixar terminar. Contei tudo o que eu estava sentindo há 6 meses. A dor de descobrir pelo celular, a vergonha de não ter coragem de contar para ninguém, as noites chorando no banheiro com a torneira aberta, o questionamento com Deus, perguntando por que ele tinha permitido aquilo. E contei sobre o incêndio, sobre a voz que me mandou sair, sobre como eu quase morri no lugar onde eu sempre sentava. Ele chorava em silêncio enquanto eu falava. Não me interrompeu nenhuma vez. Quando eu terminei, ele ficou um tempo sem conseguir dizer nada. Depois, com a voz embargada, pediu perdão. Disse que não tinha desculpa, que sabia que tinha destruído nossa família, que tinha sido fraco e covarde. Disse que a outra mulher já sabia de mim, que ele tinha mentido para as duas esse tempo todo, vivendo uma vida dupla que estava acabando com ele também. Pediu uma chance de consertar as coisas, de reconstruir o que ele tinha quebrado. Eu olhei para aquele homem que eu conhecia há mais de 20 anos e vi um estranho que tinha dormido na minha cama, que tinha me dado 2 filhos, que tinha prometido diante de Deus me amar e respeitar, e que tinha me traído da pior forma possível. Naquele momento, eu tive que tomar uma decisão, a decisão mais difícil da minha vida. Eu ia perdoar ou ia deixar a amargura me destruir de vez? Eu escolhi perdoar. Mas perdoar não significava voltar a ser o que era antes. Eu disse para o Osvaldo que perdoava ele, de verdade, do fundo do meu coração. Disse que não ia carregar mais aquele ódio, porque carregar ódio é carregar fogo por dentro. E eu já tinha fogo demais naquela noite do incêndio. Mas também disse que não ia continuar casada com ele. O perdão era para me libertar, não para fingir que nada tinha acontecido. Ele chorou, implorou, prometeu que ia mudar, que ia largar a outra, que ia ser o marido que eu merecia. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu disse que ele precisava resolver a situação dele com Deus primeiro, antes de tentar resolver comigo, e que a outra mulher, a de Rondonópolis, também merecia saber a verdade completa. Não era justo ela continuar sendo enganada também. Ela era vítima tanto quanto eu. 2 mulheres destruídas pelo mesmo homem. Nas semanas seguintes, eu comecei a arrumar a minha vida. Conversei com o Tiago e a Rebeca, contei a verdade sobre o pai deles de um jeito que eles pudessem entender. Foi difícil, foi doloroso, mas eu não queria mais mentiras na nossa casa. O Tiago ficou com raiva do pai, não queria nem olhar para ele. A Rebeca chorou muito, mas disse que ia ficar do meu lado. Meus filhos foram minha força naquele período. Sem eles, eu não sei se teria conseguido. O Osvaldo saiu de casa no final de janeiro. Foi para Rondonópolis resolver a situação com a outra família. Não sei o que aconteceu lá, não perguntei. O que eu sei é que eu finalmente conseguia respirar de novo. A casa ficou mais vazia, mais silenciosa, mas também mais leve. Eu olhava para o espelho e não via mais aquela mulher destruída de 6 meses atrás. Via uma sobrevivente. Uma mulher que tinha passado pelo fogo, literal e figurado, e tinha saído do outro lado. Eu não conseguia mais voltar para a luz do Calvário. Não que tivesse igreja para voltar, o prédio era só escombros agora. Mas mesmo quando alguns membros começaram a se reunir no salão emprestado, eu não fui. Não era raiva, não era mágoa. Era só que aquele ciclo tinha terminado para mim. 15 anos da minha vida naquele lugar, e Deus tinha me tirado de lá de um jeito que eu nunca ia esquecer. Era hora de começar de novo em outro lugar. A dona Creuza me ligava toda semana, preocupada. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria ir no culto com ela. Eu agradecia e dizia que ainda não estava pronta. Ela entendia. Ela era uma das poucas pessoas que entendia. Sabia que eu precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. O incêndio, a separação, a vida toda virada de cabeça para baixo em questão de semanas.
era muito para qualquer pessoa. Um domingo de manhã, eu acordei com vontade de ir numa igreja. Não sei explicar, foi um desejo que surgiu do nada. Mas eu não queria ir para onde os membros da Luz do Calvário estavam se reunindo. Queria um lugar novo, onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser só a Marlene, sem história, sem passado, sem ser a mulher que quase morreu no incêndio. Coloquei uma roupa simples e saí andando pelo bairro, sem destino certo. Acabei parando na frente de uma casinha no Jardim América. Tinha uma placa pequena na parede, escrita à mão, que dizia Comunidade Cristã Fonte de Vida. Era uma igreja de casa, dessas que funcionam na sala da frente, com umas 20 cadeiras no máximo. Ouvi o som de louvor lá de dentro, vozes cantando sem microfone, sem banda, só violão e pandeiro. Algo naquele som simples me atraiu. Respirei fundo e entrei. O pastor era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, sorriso calmo. Ele me recebeu na porta como se me conhecesse a vida inteira, me deu um abraço e disse, seja bem-vinda, irmã. Não perguntou de onde eu vinha, não perguntou por que eu estava ali, não tentou me fazer preencher ficha de membro, nem nada disso. Só me deu uma cadeira e deixou eu ficar em paz. Era exatamente o que eu precisava naquele momento. O culto era diferente de tudo que eu estava acostumada. Sem púlpito de madeira, sem som alto, sem gritos de fogo. O pastor pregou sobre o amor de Deus de um jeito manso, sem condenação, sem medo. Falou sobre recomeços, sobre como Deus levanta os caídos e restaura os quebrantados. Eu chorei o culto inteiro, em silêncio, deixando as lágrimas escorrerem sem vergonha. Ninguém me olhou estranho. Ninguém veio perguntar se eu estava bem. Me deixaram chorar em paz. Depois do culto, uma senhora de cabelo branco veio até mim. Disse que se chamava Dona Marta, que era a esposa do pastor. Perguntou se eu queria um café, porque ela tinha feito bolo de milho de manhã e estava sobrando. Eu aceitei, mais por educação do que por vontade. Sentamos numa mesinha nos fundos da casa, tomando café com bolo, e ela não me perguntou nada sobre minha vida. Só contou sobre a igreja, sobre como tinham começado ali há 10 anos, só ela e o marido. Eu voltei no domingo seguinte, e no outro, e no outro. Aos poucos, a comunidade cristã Fonte de Vida foi se tornando minha nova casa. Era tudo pequeno, simples, sem ostentação. O dízimo ia para ajudar famílias necessitadas do bairro e todo mundo sabia para onde cada centavo era usado. O pastor trabalhava de pedreiro durante a semana, não ganhava salário da igreja. Era o oposto de tudo que eu tinha vivido na Luz do Calvário, e era exatamente o que eu precisava. Alguns meses depois, Dona Marta me chamou para conversar. Disse que tinha percebido que eu carregava uma história pesada, que meus olhos mostravam isso. Não me pressionou a contar, só disse que quando eu estivesse pronta, ela estaria ali para ouvir. Naquele dia, eu abri meu coração pela primeira vez. Contei tudo. O incêndio, a voz de Deus, a traição do Osvaldo, a separação. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão, sem julgamento nenhum. Quando eu terminei de falar, ela me olhou com aqueles olhos bondosos e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Deus não te tirou do fogo para você ficar parada, filha. Te tirou para você ajudar outras mulheres a saírem do fogo delas também. Naquele momento, eu senti como se uma porta tivesse se aberto na minha frente. Uma porta que eu nem sabia que existia. E eu entendi que minha história não era só minha. Era para ser compartilhada. As palavras da Dona Marta ficaram martelando na minha cabeça durante semanas. Ajudar outras mulheres a saírem do fogo delas. Mas como? Eu era só a Marlene, dona de casa, sem estudo, sem formação, sem nada de especial. O que eu tinha para oferecer? Fiquei pensando nisso enquanto fazia as tarefas de casa, enquanto cozinhava, enquanto tentava dormir. E foi numa dessas noites de insônia que a ideia veio. Simples, sem complicação, do jeito que Deus faz as coisas.
Eu ia abrir minha casa, uma vez por semana, num dia fixo, para receber mulheres que estavam passando pelo que eu passei. Traição, abandono, casamento destruído, mulheres que estavam carregando fogo por dentro, como eu carreguei durante 6 meses, sem contar para ninguém. Não ia ser nada formal, nada com nome bonito, só um grupo de mulheres sentadas na minha sala, tomando café, comendo bolo e dividindo a dor umas com as outras. Conversei com a dona Marta sobre a ideia. Ela abriu um sorriso enorme e disse que ia me ajudar. Na semana seguinte, ela anunciou no culto que a irmã Marlene estava abrindo um grupo de apoio para mulheres aos sábados de manhã. Quem quisesse participar, era só aparecer. Eu fiquei nervosa, achando que ninguém ia vir, que as mulheres iam ter vergonha de admitir seus problemas, que eu ia ficar sozinha na sala com um bolo inteiro para comer. No primeiro sábado, apareceram 3 mulheres. A Jussara, de 35 anos, que tinha descoberto que o marido tinha um filho fora do casamento. A Neuza, de 52, cujo marido tinha largado ela depois de 28 anos para ficar com uma mulher mais nova. E a Patrícia, de apenas 24 anos, noiva de um homem que ela descobriu que estava noivo de outra ao mesmo tempo. 3 histórias diferentes, mas a mesma dor nos olhos. Eu não sabia direito o que fazer. Não tinha preparo para isso, não tinha curso, não tinha nada. Então fiz a única coisa que eu sabia fazer. Contei minha história. Contei sobre o Osvaldo, sobre a outra família, sobre os 6 meses carregando aquilo sozinha. Contei sobre o incêndio, sobre a voz de Deus, sobre como eu quase morri naquela igreja. E contei sobre o perdão, sobre como perdoar não era aceitar o que ele fez, mas me libertar do peso que estava me matando. As 3 mulheres ouviram em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando eu terminei, a Jussara foi a primeira a falar. Disse que achava que estava sozinha, que era a única mulher do mundo passando por aquilo, que tinha vergonha de contar até para a própria mãe. A Neuza concordou, disse que sentia a mesma coisa. E a Patrícia, a mais nova, disse que estava pensando em fazer besteira, mas que ouvir minha história tinha dado esperança para ela. Naquele momento, eu entendi o que a dona Marta quis dizer. Eu não precisava ter estudo ou formação. Eu só precisava ter passado pelo fogo. Porque quem passou pelo fogo reconhece quem está queimando. Sabe o cheiro, sabe a dor, sabe o desespero. E sabe também que é possível sair do outro lado. Que o fogo não precisa te consumir. Que Deus pode te tirar de lá, assim como Ele me tirou daquela igreja naquela noite de dezembro. O grupo foi crescendo aos poucos. No segundo mês, já eram 8 mulheres. No terceiro, 12. Todas com histórias parecidas, todas carregando feridas que ninguém via. Eu não pregava, não dava sermão, não tentava ensinar nada. Só deixava elas falarem, chorarem, desabafarem. E no final, a gente orava juntas. Oração simples, do coração, sem palavras bonitas. Só pedindo força para continuar, sabedoria para perdoar e coragem para recomeçar. O Tiago me perguntou um dia por que eu fazia aquilo. Porque toda semana eu abria a casa para um monte de mulher chorar na sala. Eu olhei para ele e disse a verdade. Porque Deus me salvou naquela noite, filho. Me salvou quando eu nem merecia ser salva. Estava questionando ele, estava com raiva dele, estava achando que ele tinha me abandonado. E mesmo assim, ele falou comigo. Me tirou de lá, me deu outra chance. Isso não é para guardar para mim, é para passar adiante. Ele ficou em silêncio por um momento pensando. Depois disse uma coisa que me fez chorar. Mãe, eu quero ser pastor. Eu olhei para ele sem acreditar. Meu filho, aquele adolescente que mal olhava para mim, que respondia atravessado, que fingia não me conhecer na igreja. Ele disse que a noite do incêndio mudou ele também. Que quando ele saiu pelos fundos da igreja, com o braço queimando, ele fez uma promessa para Deus. Se ele sobrevivesse, ia dedicar a vida para servir.
Um ano depois do incêndio, numa tarde de dezembro, eu estava na cozinha preparando o café para o grupo das mulheres quando a Rebeca entrou correndo com uma carta na mão. Mãe, chegou isso para a senhora. Era um envelope branco, sem remetente, com o carimbo dos Correios de Rondonópolis. Meu coração apertou quando vi. Rondonópolis, a cidade da outra mulher. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para aquele envelope, sem coragem de abrir. Respirei fundo e rasguei a lateral. Dentro tinha uma folha de papel dobrada, escrita à mão com letra de mulher. Comecei a ler e minhas mãos tremiam. Dona Marlene, a senhora não me conhece pessoalmente, mas eu conheço a senhora. Meu nome é Adriana e durante 5 anos eu fui a outra mulher do Osvaldo. Eu sou a mulher de Rondonópolis. Parei de ler por um momento. Precisei buscar ar. Depois continuei. Ela contava a história dela. Como conheceu o Osvaldo numa parada de caminhão, como ele disse que era separado, como ela acreditou, como teve um filho com ele, achando que um dia iam se casar de verdade, como foi descobrindo aos poucos que ele mentia, que tinha outra vida em Anápolis, que ela era a outra e não a principal, e como ela ficou mesmo assim, porque já estava presa naquela situação, porque tinha um filho, porque não sabia como sair. A carta continuava. Ela disse que quando o Osvaldo apareceu em Rondonópolis depois do incêndio, contou tudo. Contou sobre a senhora, sobre o casamento de 22 anos, sobre os 2 filhos. Contou sobre a igreja que pegou fogo, sobre como a senhora quase morreu, sobre como a senhora descobriu tudo e mesmo assim perdoou ele antes de mandar embora. E contou que a senhora disse que ela, a Adriana, também merecia saber a verdade. Ela escreveu que ficou destruída quando soube de tudo, que passou semanas sem conseguir sair da cama, que pensou em fazer besteira, em desistir de tudo. Mas aí, uma vizinha evangélica a convidou para ir na igreja com ela. Ela foi, mais para sair de casa do que por vontade própria, e lá ouviu uma pregação sobre perdão, sobre como o perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. E lembrou do que o Osvaldo tinha contado sobre mim. Ela disse que começou a me procurar na internet. Queria saber quem era essa mulher que tinha conseguido perdoar uma coisa dessas. E encontrou. Encontrou um vídeo do meu testemunho que alguém tinha gravado num culto da comunidade cristã Fonte de Vida e postado na internet. Eu nem sabia que esse vídeo existia. Ela assistiu chorando, assistiu várias vezes e disse que aquele vídeo, aquele testemunho mudou a vida dela. As palavras seguintes me fizeram chorar tanto que as lágrimas borravam a tinta da carta. Dona Marlene, eu quero que a senhora saiba uma coisa. Vi seu testemunho na internet. A senhora me fez voltar para Deus. A senhora, que tinha tudo para me odiar, que tinha tudo para querer meu mal, foi quem Deus usou para me salvar. Eu não tenho palavras para agradecer. Só posso dizer que hoje eu sou uma nova mulher. E parte disso é por causa da senhora. Fiquei sentada naquela cadeira da cozinha por muito tempo, segurando a carta, chorando. A Rebeca veio perguntar se estava tudo bem, e eu só conseguia abraçar ela e chorar mais ainda. Era demais para processar. A mulher que eu tinha todo o direito de odiar estava me agradecendo. Estava dizendo que eu tinha salvado ela. Que meu testemunho, minha história de dor e perdão, tinha sido um instrumento de Deus para transformar a vida dela. Naquela noite, eu me ajoelhei do lado da minha cama e conversei com Deus como não fazia há muito tempo. Não foi oração formal, não foi pedido, não foi louvor, foi só conversa. Eu disse para ele que finalmente tinha entendido. Entendido porque ele tinha permitido tudo aquilo na minha vida. A traição, a dor, o incêndio, a voz mandando eu sair. Tudo fazia parte de um plano maior do que eu podia imaginar. Tudo tinha um propósito. Eu disse em voz alta, sozinha no quarto, com lágrimas no rosto. Valeu a pena, Senhor. Tudo valeu a pena. A dor que eu senti valeu a pena. O fogo que eu passei valeu a pena.
Porque se tudo isso serviu para salvar pelo menos uma pessoa, então não foi em vão. Nem a traição do Osvaldo foi em vão. Nem os 6 meses de sofrimento calado foram em vão. Deus pegou a coisa mais feia da minha vida e transformou em algo bonito. Só Ele pode fazer isso. Hoje, faz 8 anos desde aquela noite de dezembro de 2017. 8 anos desde que eu ouvi a voz do Espírito Santo me mandando sair daquela igreja. 8 anos desde que eu vi as chamas consumirem o lugar onde eu quase morri. Muita coisa mudou desde então. Eu mudei. Minha família mudou. Minha vida inteira tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar quando estava sentada naquela cadeira de plástico amarelado, fingindo que estava tudo bem. O Tiago cumpriu a promessa que fez para Deus naquela noite. Hoje ele tem 24 anos e está no último ano do seminário. Vai se formar pastor no meio do ano que vem. Quando eu olho para ele, não consigo acreditar que é o mesmo menino que sentava no fundo da igreja fingindo que não me conhecia. O fogo transformou ele também. A cicatriz no braço dele ainda está lá, pequenininha, mas ele diz que é a marca mais importante que ele tem. Marca do dia que Deus salvou a vida dele. A Rebeca está com 20 anos agora, faz faculdade de psicologia, quer trabalhar ajudando mulheres que sofreram trauma. Ela diz que cresceu vendo eu fazer isso na sala de casa e que aquilo plantou uma semente nela. Às vezes ela vem nos encontros do grupo das mulheres, fica no canto observando, aprendendo. As mulheres adoram ela. Dizem que ela vai ser uma grande profissional um dia. Eu sei que vai. Ela tem o coração certo para isso. O grupo de mulheres que eu comecei na minha sala de casa cresceu mais do que eu jamais imaginei. Hoje a gente se reúne no salão da comunidade cristã Fonte de Vida porque não cabia mais na minha casa. São mais de 40 mulheres toda semana. Mulheres de todas as idades, de todas as histórias, todas carregando algum tipo de fogo por dentro. E toda semana eu conto meu testemunho para as novas. Nunca me canso de contar, porque toda vez que eu conto, alguém é tocado. A dona Creuza ainda está viva, graças a Deus. Tem 75 anos agora, o cabelo todo branco, anda mais devagar, mas o sorriso é o mesmo. Ela não voltou para a congregação que restou da luz do Calvário. Veio para a Fonte de Vida comigo, senta do meu lado todo domingo, igual fazia antes, segura minha mão durante os hinos. Ela diz que eu sou a filha que ela nunca teve. Eu digo que ela é a mãe que eu precisava ter por perto. Deus uniu a gente de um jeito especial. O irmão Geraldo sobreviveu ao incêndio, mas nunca mais foi o mesmo. As cicatrizes no corpo dele são extensas. Ele tem dificuldade para andar, precisa de ajuda para quase tudo. Mas sabe o que ele faz? Toda semana, ele vai na igreja de cadeira de rodas e fica na porta recebendo as pessoas. Dá bom dia para todo mundo, aperta a mão de cada um. Sorri com aquele rosto marcado pelo fogo. Ele diz que Deus deixou ele vivo por um motivo, e ele não vai desperdiçar o tempo que tem. O pastor Edenilson nunca mais voltou a liderar a igreja. Depois de tudo que foi revelado, ele se afastou do ministério. Hoje ele trabalha como porteiro num prédio comercial em Goiânia. Encontrei com ele uma vez, por acaso, numa viagem que fiz. Ele estava de uniforme, abrindo a porta para os funcionários entrarem. Nossos olhos se cruzaram e ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu fui até ele e disse que tinha perdoado ele. Ele chorou e agradeceu. Foi a última vez que nos vimos. O Osvaldo casou com a Adriana, a mulher de Rondonópolis. Eu soube pela carta que ela me mandou 2 anos depois da primeira. Ela contou que eles oficializaram a união, que ele tinha mudado, que estava frequentando igreja, que era um bom pai para o filho deles. Eu fiquei feliz, de verdade. Não era felicidade fingida, não era para parecer santa. Era felicidade genuína de saber que Deus pode restaurar qualquer pessoa, até um homem que viveu uma vida dupla por 5 anos. A Adriana e eu nos tornamos amigas. Parece loucura dizer isso, mas é verdade.
A gente se fala por mensagem às vezes. Ela me conta como está a vida lá em Rondonópolis. Eu conto as novidades daqui. Ela veio me visitar uma vez com o filho dela. Sentamos na minha varanda, tomamos café, conversamos por horas. Duas mulheres que tinham tudo para se odiar, unidas pelo mesmo fogo que quase destruiu as duas. Só Deus faz isso. Só Ele transforma a inimiga em irmã. Quando eu olho para trás, para tudo que aconteceu desde aquela noite de dezembro, eu só consigo agradecer. Agradecer pela dor, pela traição, pelo fogo, porque foi o fogo que me moldou. Foi o fogo que me mostrou quem eu realmente era. E foi o fogo que me ensinou a coisa mais importante que eu sei. Deus não me tirou daquela igreja para eu viver com medo. Me tirou para eu viver de verdade. E é isso que eu faço todo dia desde então. Vivo de verdade e ajudo outras mulheres a viverem também.